foi da hora demais. Mas é o seguinte, deixa eu ler aqui, senão o pessoal fica bravo comigo aqui. Então o William Siqueira entrou ali, tá com a gente. O Michael colocou lá, o Raul faz parte da velha política. A política ultrapassada e antiga. Ele parou no tempo. O Gregório é atualizado, está se reinventando e cada dia e pratica a política que precisa ser praticada hoje. O Marcos colocou lá, eu não estou ofendendo ninguém. Estou mostrando e falando a verdade, para que as pessoas de Pirapora não continuem sendo roubadas e depois ver o rapaz rico só com um salário de 18 mil reais. Oh, só com o salário de 18 mil? Caramba, Marcos. Quanto você tá ganhando, Marcos? Porque só com o salário de 18 mil o cara ficou rico? Marcos é o verdadeiro dono de Pirapora, a gente tá nem Caramba, Marcos, você tá bem, meu. Só com o salário de 18 mil o cara ficou rico. Não é considerado. O cara está O cara está inesquecível? Ah, não, acho que é inelegível, ele quis dizer. Eu acho que deve ser corredor de texto, né? Corredor de texto, quando você escreve assim, aí escreve. O cara está inelegível, condenado por desviar dinheiro da cidade e vocês acham que é mentira, o Tribunal de Contas está errado, Ministério Público... Ô, Marcos, aí eu vou ter que discordar de você. Tudo bem, existe o processo? Existe. Existe os processos do Gregório, deve existir. A gente até, desde a eleição passada, processo. Como todos os prefeitos teve processo, o Raul teve vários processos. Mas o Gregório não tem nenhuma condenação. Condenação na justiça o Gregório não tem. O único problema que o Gregório teria seria que o Tribunal de Contas. Porque assim, não sei se você sabe, o Tribunal de Contas, ele faz o quê? A conta do prefeito, ele dá um parecer, favorável ou desfavorável. Quem vota as contas do prefeito é a Câmara Municipal da cidade. Isso em qualquer lugar, certo? E aí a Câmara aprova ou não as contas desse prefeito. Se aprovou, beleza, o prefeito continua, porque eles entendem que os vereadores têm mais credibilidade pra ver ali as contas do prefeito, porque às vezes vem uma verba pro cara, e às vezes não é erro, às vezes vem uma verba, vem 100 mil pra saúde. Aí o cara gastou 90 mil pra saúde, e aí os 10 mil que sobrou, ele usou pra arrumar o carro da ambulância. Só que essa despesa não entrou na saúde, entrou pra despesa do carro e tal. Então, aí o tribunal reprova, porque o tribunal é técnico. Não, o dinheiro da saúde tem que ser usado pra saúde, pra médico, pra remédio, pra infraestrutura. E aí eles reprovam. Aí, como eles reprovam, vem pra Câmara, o prefeito apresenta e fala, não, ó, o dinheiro foi usado pra isso, assim, assim, assim. O cara vai lá, dá a justificativa dele e o pessoal vota se sim ou não. Beleza, acabou. Então, nesse aspecto, teve aquela situação das contas do Gregório não serem aprovadas na Câmara. Porém, não sei se é verdade, por isso que eu queria trazer um vereador aqui, vou trazer o Rodrigo Brito, que é presidente. O Rodrigo, que é presidente hoje? Eu vou convidar o Rodrigo Brito para vir aqui, pra até esclarecer isso aí, porque pelo que eu fiquei sabendo que essa sessão, ela foi anulada, a sessão das contas do Gregório. Ela foi anulada dentro da própria Câmara lá, eles anularam lá, entre eles lá. E o pessoal, o Roger, o Elton... quem mais lá? O Elias e o William, eles tinham que entrar na justiça para pedir anulação da sessão. Falou, não, a sessão não pode ser anulada porque foi votado e tal. E já passou o prazo, eles não pediram, não tem nada na justiça. Ou seja, segundo eles, tá, gente? Não sei, eu tenho que trazer gente técnica aqui, até eu vou trazer o Rodrigo aqui, que é presidente, ou a Catarine, qualquer um vereador que quiser vir aqui, venha explicar isso aí, pelo amor de Deus, pra mim e pra população. Mas pelo que eu fiquei sabendo, foi isso que aconteceu dentro da Câmara, eles anularam a sessão. E o pessoal tinha que entrar com uma ação pra resgatar e não entraram. Ou seja, o Gregório ele é totalmente elegível. O Gregório não tem nenhuma condenação, ele tem os processos, como o Raul tem vários processos, inclusive o Raul foi condenado, gente. Vamos esquecer 2016, o Raul participou de uma eleição, foi condenado pela justiça, não pôde assumir. Ganhou a eleição, não pôde assumir. Eu não tô mentindo aqui, não tô falando mal do Raul. É a verdade, é o que aconteceu. O Raul foi condenado pela justiça, ganhou uma eleição e não pôde assumir. Tanto que a minha crítica maior sempre foi essa, foi a da justiça. Pra mim o problema não foi o Raul, o problema pra mim é a justiça. Porque é o seguinte, eu acho assim, se o cara tem vários processos e tem ali... porque ele já tinha uma condenação em primeira instância, Então, o cara, segundo a lei da ficha limpa, não sei se mudou agora, mas segundo a lei da ficha limpa, o cara, na segunda instância, o cara já perdia os direitos políticos. Então não podia deixar o cara concorrer, pô. Não podia, foi prejudicial pro próprio Raul. Raul, imagina, o cara gastou tempo, gastou dinheiro, gastou a vida dele ali, desgaste, né? Porque uma campanha é desgaste, concorreu à eleição, ganhou a eleição, 2 semanas para o cara ganhou a eleição, o cara, não, você não podia ter sido candidato. Porque não foi assim, ele não foi cassado. Ele teve o registro de candidatura, teve o registro de candidatura proibido
pela justiça depois que ele ganhou, cara. Olha que absurdo. Imagina o São Paulo, no Campeonato Paulista, ganhou o campeonato, aí sei lá, a CBF, não sei lá, fala assim, não, vocês não podiam jogar. Vocês não podiam ter jogado, não. Pô, mas participou o campeonato inteiro. Então, pra mim, o erro foi da justiça. Eu acho assim, se você tem alguma condenação em primeira instância, com risco de ter condenação em segunda, você já não pode participar da campanha. Ó, não, resolve lá seus problemas primeiro, quando você for inocentado, aí você vem. Você não pode, joga outra pessoa. O Raul teria jogado outra pessoa, a Andréia, no caso, ou o Alessandro Costa, que na época era candidato, era vice dele. O cara tinha jogado e tinha feito a eleição, ganho ou perdido, mas, pô, tinha uma eleição. Demoraram 1 ano e meio pra dar uma outra eleição, ganhou o Gregório, e é o que eu falo, inclusive, que porque se a gente for analisar friamente a situação, o Gregório, ele teve um governo e meio. Foram 6 anos de governo, praticamente. Ele teve um mandato de 2013 até 2016, e aí teve ali 2018, finalzinho de 2018, 2019, 2020, só isso. Então teve um governo e meio, 6 anos. O Raul ficou 12 anos no poder. O Raul teve 12 anos de mandato. Ele teve lá de 93, 94, 95, 96, entrou 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 anos. Ele, prefeito, à frente, sentado na cadeira. Então eu acho assim, o que o Raul não conseguiu fazer em 12 anos, que ele vai fazer em 4, certo? Primeiro, é esse aspecto. Tem muito a se fazer? Tem. Agora, se você analisar a balança, o Gregório tem metade do mandato. Então, eu acho que o Gregório mereceria o benefício da dúvida e falar, não, você merece mais 4 anos aí, pelo menos, pra mostrar o que você é. Dá uma equilibrada na balança. E dá uma equilibrada na balança, pô. Porque se são os dois, a diferença, você viu o Roger. Não, o Roger é o cara novo. É um novo cara que vai vir aí com um mandato novo, desprendido de qualquer vício e tal. Aí você podia falar, não, então vamos nesse cara aqui, terceira via, beleza. Mas não, o cara virou vice do cara que ficou 12 anos no poder lá. Continua as duas. Não continua a mesma coisa. Né? Aí a pessoa fala, não, mas o mandato do Dani, quem manda é o Gregório. Mentira, não manda, irmão. Não manda. O Gregório não manda. O prefeito é o Dani. Tá você vai falar assim, aí Santana, quem manda é o Elvis. O cara pode ter influência. Uma coisa é o cara ter influência no mandato. Mas a caneta, quem tem na mão lá, é o Marcos Tonhos, Santana. Em Pirapora é o Dani. Então, galera, o Dani tá certinho lá, tem que fazer o governo dele, comete os erros dele, se tem algum acerto, é dele. E ele vai levar isso pra vida dele. Agora, a gente não pode colocar nas costas do Gregório o mandato do Dani. Como a gente não pode colocar nas costas do Raul o mandato do Miguel. Que todo mundo aqui concorda, foi um dos piores mandatos da história também de Pirapora. O pessoal não gosta, né? Lembra? Não aconteceu nada. E quem elegeu o Miguel foi o Raul. Sim. Você vai colocar a culpa do mandato do Miguel no Raul? Não vai. Então eu não vou colocar a culpa do Dani, dos erros do Dani, no Gregório. Não vou. Tenho muitas críticas aqui ao governo do Dani. Não sou o maior entusiasta do governo do Dani. Tenho muitas críticas. Mas não posso criticar o Gregório pelos erros do cara. Eu acho que o cara tem os acertos dele. E aí você leva outra questão, que é o Raul saiu de Pirapora, foi para Embu das Artes. O Gregório saiu de Pirapora, foi para Barueri. E aí você pega duas administrações conflitantes ali. Embu das Artes é uma cidade que é uma Pirapora crescida, eu falo isso pra todo mundo, é uma Pirapora maior. Os mesmos problemas que Pirapora enfrenta, Embu das Artes enfrenta. E o Raul é um secretário mediano lá, não tem nenhum destaque lá. Você vai em Embu das Artes lá, se pergunta quem é Raul, ninguém sabe. Agora, você vai em Barueri, é uma baita de uma cidade, uma potência, e o Gregório é um cara de destaque lá dentro. Os problemas que hoje existem aqui já foram superados em Barueri há muito tempo. Muito tempo, não. E o cara é um cara de destaque. Você chega lá, o Gregório é um cara de destaque. Você chega em qualquer lugar ali, negócio de habitação lá, o cara é um cara de destaque. Fala, não, Gregório, pô, esse Gregório é bom, é o secretário de habitação daqui, o cara... Sabe, eu tô lá, eu trabalho lá, dou aula lá. Dou lá, trabalho na cultura, nada a ver. E aí, às vezes, eu pego gente falando do Gregório, as coisas. Eu falo, pô, uma vez eu trabalho no Paulista, lá chegou um vereador lá. Eu não sabia que o cara era vereador. E tava lá no balcão e eu imprimindo uns textos lá pras crianças e tal. E o cara falou, não sei o que lá. E eu falei, você é da onde, professor? Eu falei, não, eu sou de Pirapora. Pô, Pirapora? Eu tenho o Gregório lá em Pirapora, né? O Gregório aqui, o secretário de habitação aqui é de Pirapora também. Eu falei, é esse prefeito lá. Eu falei, pô, esse cara é bom, hein, meu? Esse cara é o melhor secretário que Barueri já teve aqui de habitação. O cara é muito bom. E o cara é o articulador político do Furlan. Eu falei, sério? Sério? Você conhece? Eu falei, não, eu conheço ele lá de Pirapora, né? Deu Miguel, né? Eu falei, não, eu conheço ele lá de Pirapora, tal, não sei o quê. Não, esse cara é muito bom. Vai ser prefeito lá de novo. Tem que ser prefeito lá em Pirapora de novo, porque esse cara é bom aqui, imagina esse prefeito. Esse cara que vai... Então, o cara tem ali ele tem uma base boa. E referências, que é o que eu falo, que se ele fizer 10% do que tá aprendendo em Barueri, na administração de Barueri, 10% ele fizer em Pirapora, pô, a Pirapora vai voar, cara, em 4 anos. 10%. Agora, você pega aí, junto o Raul, que tem
já tá cansado pelo tempo. Já tá cansado pelo tempo ali da sua administração e da política. Venha tendo derrota judicial, derrota eleitoral nas campanhas. É um cara que você vê que tá cansado. Tá lá trabalhando lá, tentando chegar, fazer... O sonho do Raul hoje é ser prefeito pra ver se dá um boom na carreira dele de novo. É o Alckmin. O Raul hoje é o Alckmin, cara. O Alckmin tava perdido. Perdidaço na vida, né? Perdeu pra presidente, perdeu pra governador. Ele ganhava pra governador, não ganhava pra prefeito de São Paulo. Aí perdeu o PSDB, perdeu a credibilidade do PSDB. O Dória minou o Alckmin. E aí, qual foi a última solução que ele fez? Se juntar com o Lula pra ser... Hoje é vice-prefeito, mas quem que é o Alckmin politicamente? Se o Alckmin ser candidato sozinho, não ganha nada. Então o Raul, infelizmente porque eu gosto do Raul, é meu amigo. Política à parte, é amigo, eu gosto dele, é um cara que eu considero. Mas, infelizmente, perdeu muita da credibilidade, perdeu muito daquela força que ele tinha, daquele gás. E aí ele tá encontrando aquele gás no Roger e tal, sabe? Eu sinto assim que ele tá usando a Roger pra, sabe? Eu sou aquele velhinho, tô subindo a montanha, e ele tá usando o Roger pra empurrar ele. Vai, sobe, velhinho, vai. Então, é ruim pra ele, é ruim pro município, é ruim pra quem apoia, pro Marcos, pra todo mundo que apoia o cara. Entendeu? Então, é difícil. E aí, dá a sua opinião, que eu já falei demais, que eu tô 10 minutos falando aqui, não cala a boca. Se deixar, se você não me interromper, cara, eu vou sair falando aqui. Tá bom, então. Da próxima vez eu vou interromper bastante. Mas enfim, eu tenho duas perguntas. Tem duas perguntas que eu recebi aqui por fora e eu acho interessante. Ah, então lê aí. Você quer ler primeiro os comentários do pessoal aqui ou você quer ler? Fica à Ó, vamos lá aqui, ó. Aí o maior. eu falo deles aí. Eu não estou o cara está na legião. Aí entrou. Oziel de Jesus aí, meu amigo Oziel de Barueri também. Rafael Pacheco tá com a gente aí, Rafael. Ótimo dia, grande Mazuki. Oziel, salve Mazuki. Mazuki, o Celso Gigro aqui em Osasco, os vereadores fizeram a mesma coisa. O Celso Gigro não conseguiu. Um destaque foi o prefeito e não fez nem uma casa em Pirapora. Não foi isso que um morador de Barueri falou. Você vai ver em outubro, aí depois do solão. Claro, todos nós vamos ver em outubro, Marcos. Todos nós vamos estar lá em outubro. Estaremos lá, todos nós veremos o que vai acontecer. E eu torço pro melhor pra Pirapora, cara. Se for Raul, se for Gregório, eu torço pro melhor. Falar aqui, ó. Uma coisa, a gente vive numa república. A república é o quê? É uma democracia. Ou seja, quem manda, quem vota é a população. Quem vai votar é você. Então, tem uma frase muito interessante que eu até comentei com o Masuki aqui em off, do filme V de Vingança. V de Vingança é aquele cara da massa. Bom filme, hein? É um quadrinho, né? Um quadrinho. Sim, maravilhoso. Livro do Alan Moore. Alan Moore. Então, aí tem uma frase que é assim, o povo não deve temer o seu governo. É o governo que deve temer o seu povo. Por quê? Porque quem manda neles é a gente, querendo ou não. Eu não lembro a fonte exatamente, mas tem também outra coisa que eu quero recitar, que era quando Dom Pedro II estava falando com a sua amada filha. Sua filha, ela falou mais ou menos assim, eu não vejo a hora desse país do Brasil ser meu, né? Aí o Dom Pedro II virou pra ela e falou, você que vai ser desse país, você vai ser desse povo, entendeu? Ou seja, quem vai ser o seu dono vai ser o povo, entendeu? E é isso que vocês têm que ter na cabeça de vocês na hora de votar, na hora de falar de algum político. Vocês não precisam temer lançar as suas críticas. Todas as pessoas, não tô falando só do Marcos aqui, do Michael. Todas as pessoas não precisam temer, entendeu? Porque eles trabalham pra você, não é você que trabalha pra eles. Que isso fique bem claro. Então, se você tá insatisfeito, você tem que expor sua satisfação, porque tem gente que não sabe. Tem gente que não tem oportunidade de saber e precisa saber, entendeu? Mas enfim, eu vou falar aqui das perguntas que estão em off aqui. Que no caso a primeira é, da onde surgiu a inspiração pela política, né? A minha inspiração pela política, ela já vem, desde os meus 15, 16 anos, porque eu acho que é um cenário muito interessante, né? Porque, querendo ou não, é um cenário que domina o mundo, né? Beleza, a gente tem os meios de produção, né? Tem o capitalismo, tem os mercados, assim, mas quem domina tudo é a política, né? Israel tá aí pra provar, né? Querendo ou não, esse bombardeio, essas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio, na Ucrânia, é coisa de política. Entendeu? É relacionado à política. Geopolítica, né? Sim, geopolítica. E o que faz o mundo crescer? E o que faz um país crescer? Política. Então eu acho que é um assunto que é muito importante todos nós, sem exceção, estudar. Não estudar pra ser, nossa, você é um cientista político. Não, pra ter uma noção ali do que tá acontecendo, pra você saber o que você vai fazer na hora da eleição. Se situar, né? Isso, se situar no que você tá fazendo. Porque assim, retornando à questão do governo Lula, 2006, as pessoas acham que o Lula fez nossa, que incrível que o Lula fez em 2006, nossa, ele fez o país crescer. Mas não, o que aconteceu em 2006, vou te falar o que aconteceu em 2006, um negócio chamado boom das commodities.
as exportações e exportações estavam tendo uma alta gigante, assim. Estavam muito em alta, principalmente aqui na América Latina. O que aconteceu? Querendo ou não, todo país que estava na América Latina se beneficiou por conta disso. Se beneficiou e muito. Só que se você pegar os dados... Correu na crista da onda, como falam, né? Se você pegar os dados, um dos países que menos cresceram nesse boom das commodities foi o Brasil. Foi o Brasil, porque estava sob uma gestão que não sabia lidar com isso. Entendeu? Por isso que eu falo... Desculpa que eu tô meio gripado aqui, tá bom? Não me levem a mal. Enfim, você tem que estar sempre situado na questão da política. Entendeu? Somado a isso, uma crise econômica que se originou lá na China e nos Estados Unidos, e aí não chegou, demorou pra chegar aqui. Sim. E aí eles se aproveitaram. Lembra da marolinha? Sim. Era a história da marolinha. Ah, lá é um tsunami, aqui é uma marolinha. Porque demorou pra chegar aqui. Então Sim. os caras foram correndo por fora, o Brasil foi crescendo, enquanto os outros países não cresciam tanto. Então ele aproveitou na crise da onda naquele momento ali. Mas a política tem disso, né, cara? Sim, e, bem, voltando à questão da inspiração política, é isso. Eu estudei muito, tipo, aos poucos tempos que eu tinha, essa questão de política pra conseguir entender, e eu acabei me interessando por essa área. Se você perguntar pra mim hoje, Paulo, você tem disposição pra ingressar na política? Eu tenho disposição. Se vocês me convencerem, a população, de que eu consigo ter alguma chance, porque eu não sou um cara que gosta de perder. Eu não gosto. Eu não jogo pra competir. Mas quem gosta, né? Eu gosto. Eu não sou aquele cara que chega num campeonato, assim, eu tenho, se eu não me engano, assim, uma medalha de campeão sul-sudeste de karatê e vice-campeão brasileiro de karatê e outras, assim, que eu não consigo me lembrar de cabeça. Então, quando eu vou pra uma competição, eu não penso em competir, eu penso em ganhar, entendeu? Por isso que eu tô sendo um ativista político aqui em Pirapora agora. Pô, legal, você karatê, então você treino fez com o professor Anderson? Anderson. Ô, sim. professor Anderson, queremos ser. Anderson, nós estamos juntos, crescemos junto. O Anderson lá, poxa vida, abraço o Anderson aí, quero você aqui um dia também pra você me falar, contar a história. Então, tipo, eu tenho essa disposição sim, eu acredito que eu consigo agregar alguma coisa pra política municipal. Tiago Linhares, Bom dia, Mazuki, bom dia, Tiago. Então eu tô estudando, assim, se eu ver que dá pra gente ter uma chance aqui em Pirapora, eu caio matando, entendeu? A gente vai, se candidata a vereador, Pô, assim, legal. e ver o que vai dar, porque como eu falei aqui, é muito importante ter uma república nova, sempre se renovando, assim. Na minha visão, assim, de política, é interessante, assim, os mais novos, assim, as pessoas mais novas, poderiam ficar num cargo menos executivo, né, um cargo menos crítico, assim. Elas entram nessa área, depois elas vão subindo aos pouquinhos, entendeu? Aí o presidente, tipo, ia ser um cara que tem muita experiência há anos, entendeu? Tipo, subindo de hierarquia. Mas é isso que eu acho. Sim. Isso que é legal. Você definir um público e falar. Por isso que eu acho que legal, interessante aqui, a gente pensar hoje em Câmara Municipal. E a Câmara Municipal ser o gatilho para a mudança realmente que Pirapora precisa. Você concorda com isso? Sim, concordo. Então, tipo, se vocês que estão me assistindo aí, vocês falam, Paulo, eu acho que você tem potencial, Paulo, eu tô com você, com certeza aí nas eleições vocês conseguem ver meu rosto. Então Paulo tá aqui despontando agora, querendo despontar na política, não vai ser candidato agora, vai estar aí nos bastidores. Sim, por Sabe que eu enquanto sempre nos gostei de ser um cara dos bastidores, eu nunca quis ser candidato a vereador. Eu nunca, o pessoal, você é candidato, já ensaiei várias vezes, mas não é a minha praia. Porque eu não acho que... Eu sou um cara mais de pasta, eu acho que sou um cara mais de governo. Se eu puder ajudar dentro de um governo, eu conseguiria ajudar muito mais do que ser vereador. Mas eu acredito, eu admiro quem quer ser candidato a vereador, quem quer ser vereador por vocação. Porque o cara tem que ter vocação, o cara tem que ter saco pra aguentar. Tem Tem que ter saco, cara, pra ser vereador em Pirapora, uma cidade que nem Pirapora. Qualquer cidade, mas Pirapora, principalmente. O cara tem que ter um saco gigante. E eu não sei se eu tenho esse saco gigante pra ser vereador de Pirapora. Você tem mais uma pergunta sua aí que você quer responder? Então responda. Aqui, ó, perguntar também. Mas eu quero fazer uma pergunta pra você. Sim, o que falta na melhoria da cidade? O que você diz sobre os bairros afastados? Sobre bairro afastado, uma questão, e bairro afastado é realmente muito abandonado em muitos pontos. O que eu diria? Um político, né, pelo menos se ele estiver trabalhando, não fingir que está trabalhando, ele recebe o Thiago Linhares está perguntando quais são as propostas para Pirapora do pré-candidato a vereador. Não sei. Ele não é pré-candidato a vereador, tá, o Thiago? Ele não é. É um jovem aqui da cidade que está entrando na política ali, nos bastidores e tal, mas não é candidato ainda. Quer ser um dia. Então aqui a gente está discutindo aqui o futuro, tá bom? Então, quando um político, né, vereador e prefeito, eles recebem muita demanda. E as últimas que chegam são as do fundo lá, são dos locais afastados. Então, a minha sugestão para conseguir melhorar a situação dos bairros mais afastados seria o quê? Criar uma espécie de mini governinho dentro desses distritos mais afastados, dentro desses bairros mais afastados. Como ia funcionar um mini governinho? Não ia ser um controle à parte. Eles iam se reunir numa assembleia, todas as pessoas daquele local, vamos supor aqui, vamos fazer uma suposição, Paiol 1, vai ficar mais fácil aqui que eu moro no Paiol.
Aí todo mundo ali, as principais mentes do Paiol 1, né, os mais populares, assim, eles se juntam numa assembleia, num local reservado, assim, e eles discutem. Pô, não, a gente precisa de recapear essa rua, pô, a gente precisa de uma lixeira, pô, a gente precisa ali do controle de esgoto ali naquelas Tô falando estilo uma associação amigos de bairro. Isso, aí... Se fosse líderes comunitários. Isso, ali, isso. né? Isso, aí o que acontece? Aí vai ter um líder, que vai ser o representante deles, o delegado, lá na Câmara. Ele não vai ser vereador, mas ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as requisições, vai condensar elas, tipo, não uma coisa que seja menos carregada, né? Porque não adianta você pegar uma lista assim, precisa disso, que não vai dar certo. Né? Você condensa tudo que precisa ali e manda pro vereador ou manda pra Câmara em si, porque não sei se vocês sabem, mas o munícipe, sim, ele tem direito de criar projetos de lei, ele tem direito sim de criar documentos. Como que isso funciona? Você pode desenvolver a sua lei, vamos supor, lei da transparência, assim, todo mês a cidade vai ter que colocar em cartaz, assim, nos murais das praças públicas, o quanto que eles gastarem em cada área. Você, munícipe, você pode fazer isso, só que aí você vai ter que reunir assinaturas de uma quantidade mínima, que agora eu não consigo me recordar exatamente, de outros munícipes. Você consegue essas assinaturas e manda pra Câmara. Aí eles aprovam e pronto, vai funcionar como se fosse uma lei feita por um próprio político. Então, E a gente já tem também o portal da transparência, né? Sim. Que a gente pode entrar, qualquer munícipe pode entrar lá no portal da transparência. E se não tiver atualizado, você tem que ir lá na Câmara cobrar que Sim. atualize o portal da Exatamente. transparência. O vereador ir lá cobrar, ó, tem que atualizar o portal da transparência, pô. Porque a gente precisa saber pra onde tá indo os recursos, como é que tá sendo gasto cada coisa. Então, nessa questão dos bairros aí, rapaziada, é isso que eu daria ideia. Porque, tipo, como as demandas chegam o tempo todo, a maior quantidade de demanda vem dos centros, vem das zonas mais habitadas. Então, os bairros mais afastados, eles vão ficar afundados lá na pilha de folhas, entendeu? As periferias, né? Sim, então é preciso que tenha uma cabeça ali, um pensador principal ali desses bairros, nessas assembleias aí que eu falei, para conseguir levar os documentos de maneira que o político, o vereador, o executivo que seja, ele não se esqueça sem ter a intenção de esquecer. Ah, e respondendo essa pergunta de proposta para Pirapora, eu não sou vereador, eu não sou candidato a vereador, mas se fosse para fazer alguma coisa por Pirapora, eu focaria acima de tudo na questão econômica. Por que eu focaria só mais na questão econômica? Porque é o que precisa. Para você comprar sua comida, você precisa de dinheiro. Para comprar o que você precisa... Econômica de geração de emprego, você disse? Isso, tipo, vamos correr atrás de verba De recurso, né? de Você fala, recurso para de girar a economia para fazer a interna. economia girar. Vamos carregar o marketing turístico, que é a parte que mais dá dinheiro pra gente. Vamos fazer zonas turísticas, guias turísticos, sei lá. A gente pega esses morros abandonados que a gente tem por aí e coloca um monte de deck, assim, de madeira, com aquelas placonas, assim, explicando a história do local, ou da vista que você tá tendo. É, Pirapora tem potencial de turismo Sim. ecológico, turismo de aventura, Sim. turismo religioso, Já turismo tem essa cultural. inspiração, né? Porque É. as próprias pessoas... É, isso eu de já fora cansei de falar, vêm. isso eu já cansei Então, de tipo, falar. vamos lá, vamos pegar esse morro aqui grandão que a gente tem e Voturuna. coloca lá o Voturuna e coloca um deck de madeira, assim, apontando pra... Caramba, já deu meia hora, meu Deus Já? do céu, caramba. Não, beleza, vamos continuar. Eu vou entrar depois. Vamos perder o foco aqui. Eu vou entrar depois, quero fazer uma pergunta pra você, pra gente fazer o último bloco aqui, falar de Pirapora e de política, pra gente arrebentar. Pessoal, compartilha aí, manda suas últimas perguntas aí, compartilha, o negócio vai pegar fogo aqui Vamos agora, daqui a pouquinho no último bloco. 1 minuto e meio, a gente já volta, não sai daí!